nossa meditação hoje merecia um sermão textual muito detalhado, porque o tema ele é muito importante, mas por conta do tempo, eu precisarei destacar apenas alguns pontos, mas que serão úteis e que o Senhor vai falar conosco. Amém? Estão preparados? Glória a Deus, vocês estando preparados, eu fico preparada também. A gente vai junto nesse mergulho na palavra, amém? Queridos, quando nós observamos os dias que nós estamos vivendo atualmente, nos vem uma profunda impressão de que algo extraordinário está para acontecer. Deus vai dar uma resposta, porque as coisas estão realmente muito complicadas. Eu não assisti, mas eu li algumas reportagens sobre o show que uma senhora de apelido Madonna fez aqui no Brasil. Uma senhora, né? Fez aqui no Brasil. E a gente, eu não sei você, se você não ficou perplexo, eu acho que qualquer brasileiro, qualquer ser humano ficou perplexo com o que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Foi um show de promiscuidade, um espetáculo de depravação, um espetáculo e incentivo à pornografia, à profanação do nome de Jesus, da nossa fé, e tudo isso ali com um laço de satanismo. Então, só pelas fotos a gente já foi capaz de concluir isso, que não foi um show, foi um ritual satânico feito no nosso país. E, infelizmente, tudo isso transmitido em tempo real por uma emissora que, em nome de Jesus, em breve nós veremos no chão, uma emissora chamada Rede Globo de televisão. Eu creio e profetizo isso e sei que hei de ver essa bênção por parte do Senhor. Essa emissora falida, nós haveremos de ver, Deus nos dará essa graça, porque está demais. O apóstolo Paulo, queridos, ele previu que nos últimos dias viriam tempos muito difíceis. Ele já nos avisou, e esse tempo muito difícil já chegou. Por que chegou? Nós temos que acordar, igreja, para tentar minimizar o impacto que esse movimento das trevas está causando na nossa geração. Nós, como igreja, somos os únicos que podemos e que temos o poder para resistir a tudo isso, para denunciar isso, porque a luz sempre vence as trevas. Então a igreja precisa acordar, porque nós precisamos minimizar. O inferno não está de brincadeira. E nós cristãos realmente precisamos de um despertamento espiritual, o enchimento do Espírito Santo de Deus, para que nós aprendamos a usar cada vez com maior eficiência as armas espirituais que o Senhor já nos deu. Nós não podemos, queridos, ignorar os sinais. Precisamos entender qual é a nossa parte nesse tempo, porque o Senhor nos escolheu para sermos a sua igreja no tempo do fim. O Senhor confiou em nós. Não foi à toa que nós nascemos, fomos salvos para esse tempo de agora. E o Senhor conta conosco para fazermos a nossa parte nesse tempo da história. Queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, abraçar a nossa missão como igreja enquanto há tempo. Antes o diabo trabalhava de uma maneira assim nos subúrbios, de uma forma escondida. Antes, falar em satanismo era, um detalhe. Hoje em dia virou uma questão de status. Quando nós vemos ali os números que foram divulgados, que eu acredito que não sejam verdadeiros, mas dizendo que 1.600.000 pessoas aplaudiam essa senhora num espetáculo de horror, aplaudiam alucinadamente, não é? Por quê? Porque estão sendo envolvidos por essa batalha espiritual desse tempo. Então hoje
Satanás já tem levantado aí os seus ícones e tem recebido adoração publicamente. E infelizmente aconteceu no solo brasileiro. De igual forma, estamos estarrecidos com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma catástrofe. Eu recebi os dados reais de ontem de manhã. São 397 cidades afetadas. 48.297 pessoas desabrigadas. 156.056 pessoas desalojadas, 1.408.993 pessoas afetadas de alguma forma, 362 pessoas feridas, 131 pessoas desaparecidas, 90 óbitos confirmados até ontem. Vi uma reportagem que em meio a todo esse caos estava acontecendo saques e furtos, as pessoas arrombando as propriedades dos outros e à luz do dia, no meio daquele caos, pessoas morrendo e pessoas roubando, estourando lá as portas, o que podia, e promovendo saques. Enfim, essa situação também está igualmente caótica. Embora esses eventos nos deixem perplexos, igreja, nada vai se comparar ao maior evento da história da humanidade de todos os tempos, que ainda irá acontecer. Trata-se da segunda volta de Jesus Cristo à terra. Será um espetáculo que deixará pequenos, adultos de todas as nações, em todos os lugares da terra. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante da majestade de Jesus Cristo. Esse sim será um evento de proporções inimagináveis. Jesus Cristo vai voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 18, se você puder marcar na sua Bíblia, porque existem textos que nós temos que ter como palavra rema, destacado na palavra, que quando a gente abrir a palavra, ele já saltar aos nossos olhos. Olha o que diz esse texto: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Você pode dar uma palavra de consolo para o seu irmão aí, dizendo: Jesus vai voltar. Essa luta que você está passando tem data marcada. Tem data marcada para essa luta terminar. Toda essa balbúrdia no mundo, todo esse espetáculo do horror que Satanás está tentando promover em cima do nome da igreja e do nome de Jesus Cristo, tem data marcada para uma resposta. Tem data, porque Jesus vai voltar e vai pedir conta dessa bagunça toda. Essa segunda vinda de Jesus é um dos ensinos mais destacados pela palavra de Deus. A segunda vinda de Jesus, ela é mais apontada na Bíblia do que a primeira vinda, que seria o nascimento. E o nascimento de Jesus, a profecia, se cumpriu de forma completa, de forma perfeita. Nenhum único detalhe caiu ao chão, se cumpriu a vinda dele. Ele nasceu e veio e realmente mudou a história, virou a história do mundo do avesso. Mas a segunda vinda,
Os textos são em maior quantidade. Somente no Novo Testamento há por volta de 318 menções sobre o assunto, afirmando que Jesus vai voltar. Não é apenas um sonho bom, igreja. Jesus realmente voltará. Se você crê, ele vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar do mesmo jeito. Fique tranquilo. Ele vai voltar. Ai, não creio. Tudo bem, ele vai voltar do mesmo jeito. Viu, queridos? Saber que Jesus vai voltar te apavora ou te enche de esperança? E aí? Te apavora ou te enche de esperança? Oh Deus, não há uma data específica para a segunda volta de Jesus, mas Ele mesmo nos falou dos sinais. Então, saber dos sinais é fundamental, é importante, pois eles mostram que a promessa de Jesus está se cumprindo. Viu? Quando eu disse que esse sermão de hoje merecia que fosse textual, ponto a ponto, eu me refiro ao texto de Jesus Cristo, registrado em Mateus capítulo 24, e eu aconselho que você o leia inteiro, todos os versículos, para você ter uma dimensão do quanto os sinais estão se cumprindo. Um dos sinais que está registrado na palavra de Deus está dizendo que a volta de Jesus será precedida de uma grande depravação moral e depravação espiritual. Eu ouvi uma fala, eu não lembro agora a pessoa que estava falando no rádio, dizendo que diariamente surgem pelo menos 5 novas religiões. 5 novos caminhos aí para exercício da fé. E a palavra do Senhor disse que haveria essa depravação, que haveria falsos profetas, que o espírito de engano estaria trabalhando no mundo. Então, queridos, essa depravação já tem nos cercado por todos os lados. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, não podemos nos deixar vencer por essa pressão. A gente vê depravação nas músicas, nós vemos depravação nos filmes, nós vemos depravação nas séries, vemos depravação na maneira das pessoas se vestirem. Em todos os lugares para onde a gente olha, a gente vê uma decadência moral muito grande. E a palavra do Senhor nos adverte: não se deixe moldar por esse mundo. Não tome a forma desse mundo, para que você não seja vítima dessa opressão, dessa pressão que está aí. Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quando o amor esfria, o coração endurece. Como é duro. Como é difícil a gente ver uma pessoa com o coração duro. Sabe por quê? Porque ela não consegue mais acreditar em ninguém. Ela se torna uma pessoa com dificuldade de se relacionar. Ela é uma pessoa com coração duro. Ela não consegue se abrir para a palavra de Deus. Ela não consegue sentir a presença de Deus. Quando o coração endurece, o egoísmo toma lugar. Em que aspecto esse egoísmo é fortalecido? A pessoa diz assim: quer saber, eu não vou ser mais boba não. Ninguém vai mais me fazer de tonto ou de tonta. Antes da pessoa chegar perto de mim, eu vou e dou o golpe nela. Ninguém mais manda em mim, ninguém me domina mais, e se torna uma pessoa que está sempre em posição de ataque, está sempre em posição de guerra. Então esse ambiente de esfriamento do amor, esse ambiente de maldade, um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: se eu ver, a gente estava falando sobre questão de pet, ter cachorro e tudo mais, e ela se irritou um pouquinho comigo, e disse assim: se eu ver uma criança e um cachorro atropelado, eu socorro primeiro a criança. Eu falei: meu Deus, porque na concepção dela, o cachorro é melhor e mais puro do que a vida humana. Olha a inversão.
Olha a inversão. Tudo bem? Não, ela disse que socorreria o cachorro. Isso, eu falei, troquei, né? Perdão, gente. Obrigada pela ajuda. É tão gostoso a gente pregar juntos. É bom, é bênção. Ela disse que socorreria o cachorro. E isso nunca mais saiu da minha mente. Porque a vida humana, ela está acima de toda a criação. É assim que a palavra de Deus estabeleceu. Então, aonde, queridos, o coração endurece, a pessoa passa a procurar os próprios interesses. Ela se move em função do próprio prazer e da própria vontade. Quando um crente está com o coração endurecido, ele vem para a igreja, o pastor fala, não se deixe levar pela iniquidade, não caia em pecado, isso desagrada a Deus, mas mesmo assim, ela sai do culto, e porque o seu prazer é o seu Deus, o seu prazer está acima da intimidade com Deus, ela vai atrás. Salmo 1 diz que o justo, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Por isso que ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e tudo o que faz prospera. Olha aí, o endurecimento do coração coloca o ego em primeiro lugar. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, vamos ler esse texto. Que é um texto que eu tenho assim no meu coração, volta e meia eu estou voltando a meditar nele. Diz assim, vocês acharam? Saiba, Igreja Batista Central, que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. A versão que diz assim, haverão tempos muito trabalhosos, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres, ao invés de amar a Deus. Que texto! Tem gente ainda que diz que a Bíblia não é verdadeira, fala sério, não é? Esse texto resume o que estamos vivendo. Nós estamos nos últimos dias, igreja. Construir relacionamentos tem sido muito difícil, mas manter os relacionamentos está mais difícil ainda. Por quê? Por causa da influência da maldade no mundo, que já expliquei há um minuto atrás, as pessoas estão cada vez mais difíceis. Está difícil casar. Não está difícil casar, gente? Está mais difícil ainda manter-se casado. Está difícil educar filhos. Está difícil ter uma amizade verdadeira. Está difícil, mas não é impossível. Viu, queridos? Não é impossível. Mateus 28 registra que após a ressurreição, Jesus se encontrou com seus discípulos e ele faz uma promessa antes de subir aos céus. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Sabe qual é o segredo para nós vivermos esses dias difíceis? Sabe qual é o segredo para nós termos vitória na nossa família, no nosso casamento, termos vitória com os nossos filhos? É a presença de Jesus. Nós sabemos que Jesus está conosco, mas nós precisamos de uma revelação profunda da sua presença no nosso dia a dia, queridos. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa.
Nós precisamos trazer Jesus para as nossas decisões, precisamos trazer Jesus para o centro das nossas emoções, igreja. Nós precisamos afastar da nossa vida tudo aquilo que impede a manifestação da presença de Deus, tudo aquilo que é sujo. A palavra do Senhor diz que quem é sujo nos últimos dias vai se sujar mais, mas quem é limpo vai se limpar mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando, adornando a sua igreja, preparando a sua igreja, porque Jesus vai voltar e Ele vai apresentar a Jesus Cristo uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem divisão, Nós precisamos, irmãos, levar a sério a questão da santificação. Não é tempo de esfriar na fé, não é tempo de se divorciar. Não vai pensar que você vai se divorciar e os seus filhos vão entender e não serão vítimas dessa opressão de hoje em dia. Eles vão sofrer sim, e só pela misericórdia, para não serem destruídos. Deus pode guardar? Pode, mas a responsabilidade é sua. Não é tempo de mudar de igreja, não é tempo de divisão, não é tempo de dúvida. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, lutarmos pelos nossos filhos, lutarmos pela nossa família, lutarmos por nós mesmos, para que o nosso coração não endureça, para que nós não passemos a nos mover de acordo com a nossa vontade. Eu não quero mais esse marido porque ele não me agrada mais. Eu não quero essa mulher. Por quê? Eu não sei por quê, pastor, só sei que eu acho que eu não amo mais. Não é tempo para isso. É tempo de nós nos enchermos da presença de Deus. Tiago 4:7 diz assim, igreja: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir e não desistir. Não desistir de orar, não desistir de buscar a presença, não desistir de adorar, não desistir de construir dentro de casa um trono de adoração ao Senhor, não desistir de vir buscar ao Senhor junto com os irmãos. Não é tempo de desistir, é tempo de resistir. Resistir como? Conforme o nosso pastor pregou domingo, uma palavra impactante: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. O Espírito Santo está à nossa disposição, Ele é o nosso ajudador, Ele está sempre ao nosso lado, Ele não nos abandona. Então não há desculpa, não há desculpa para não sermos uma igreja vencedora, uma igreja que vai realmente esperar Jesus Cristo em pé, com a cabeça levantada, amém? Atos 2:17-18 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha que promessa que está sobre nós. Você é a igreja do último dia? Você é a igreja desses últimos dias? Você está firme como igreja? Então sobre você há uma promessa de que o Espírito Santo está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre os seus filhos. Seus filhos não querem saber do Senhor? Repreende esse espírito maligno e comece a profetizar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus virá sobre os meus filhos, sobre a minha descendência. É promessa, queridos, é promessa. Meu irmão e minha irmã, você está cheio do Espírito Santo?
Se você está cheio do Espírito Santo, a sua vida e a sua casa farão diferença nesse mundo. E você terá força para resistir a toda essa maldade que tem assolado o mundo. Viu, queridos? Mateus 24:7 mostra que a volta de Jesus será antecedida por uma grande convulsão mundial. Diz assim Mateus 24: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É disso que os jornais têm falado todos os dias. Ou seja, os sinais estão se cumprindo. Glória a Deus! Não podemos viver como se Jesus não fosse voltar, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós temos que estar despertos, esperando, porque Ele vem nos buscar. Como está o seu coração nessa noite? Está frio ou está abrasado de amor por Jesus Cristo? Como está? Se ele está frio, sua fé está um pouquinho para baixo, essa é noite de fortalecimento da parte do Senhor. É noite de libertação. Vocês sabiam que nem todos desejam o retorno de Jesus? Tem muita gente que tem medo desse dia. Eu já ouvi isso em aconselhamento. Pelo amor de Deus, pastor, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, que eu morro de medo quando eu vou dormir e Jesus voltar. Falei, meu Deus, vamos ajudar pregando a palavra. E é tão interessante, tem uma história, conta-se uma história de um pastor, viu, pastor Hamilton? Uma sugestão aí para você, que queria saber se o rebanho que ele cuidava estava firme na fé e estava convicto que realmente Jesus ia voltar. Então, o que ele fez? Ele combinou lá com um músico para trazer uma corneta na hora do culto e foi pregar sobre a volta de Jesus. Aí falou para o corneteiro lá: quando eu disser, levantar a mão e dizer, Jesus está voltando, você toca a corneta. E assim aconteceu. Pá, Jesus está voltando, e pá, a corneta. Na hora, a igreja se matou correndo. Não ficou um. E ele olhou assim assustado, tinha uma senhora lá sentada. E ele falou, oh Deus, obrigada Senhor. Pelo menos uma está firme na fé, esperando a volta de Jesus. Aí ele foi até a irmã para dar parabéns. Falou, olha, essa está firme na palavra. Pelo menos uma entendeu o que eu estou ensinando. Quando chegou perto, a irmã tinha morrido de parada cardíaca por causa do susto. A gente brinca, mas é verdade. Você tem medo da volta de Jesus? Você está preparado se Jesus voltasse hoje? Se antes de terminar esse culto, o céu se rompesse e o Senhor Jesus viesse buscar a sua igreja, você tem certeza que você iria? Você tem certeza? Sonda o teu coração. Porque o Senhor Jesus diz para nós estarmos preparados, queridos. Nós precisamos. A volta de Jesus, meus amados, deve ser esperada por nós com grande expectativa. Com o coração, sabe, igual as 10 virgens. Tinham 5 sem azeite e 5 com azeite. Quando falou aí vem o noivo, elas estavam despertas. Por que nós temos que esperar com grande convicção? Porque a volta de Jesus colocará fim ao nosso sofrimento. Ele dará a resposta que nós não conseguimos dar. Ou a vontade de entrar na rede social daquela senhora idosa e falar de Jesus para ela e falar umas coisas também. E a gente não consegue. A gente não consegue dar a resposta. Mas Jesus vai dar essa resposta. Jesus vai dar essa resposta. Ele nasceu num berço humilde e discreto. Jesus nasceu. Mas a sua segunda vinda será em grande poder, em glória, em majestade, e todo olho o verá. Apocalipse 19:16 diz assim, que ele
tem em seu manto e em sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se para quem rejeitou Jesus, a volta dele será dia de grande pavor, para a sua igreja será dia da maior alegria, porque ele dará resposta. Um dia uma pessoa perguntou para mim, falou assim: por que que Deus permite o sofrimento? E foi uma pergunta que aquilo ficou mexendo no meu coração. E eu comentei em casa, estávamos conversando, eu e a Nicole, e ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: mãe, sabe por que Deus não pode acabar com o sofrimento agora? Porque para ele acabar com o sofrimento, ele tem que dizimar a raça humana. Porque o sofrimento, ele é resultado do pecado. Então ele tolera. Algumas vezes ele vem, entra, faz um milagre, alivia realmente, mas ele nunca deixará de dar a graça para quem sofre e para quem busca a sua ajuda. Ele sempre vai segurar na mão e dar o sustento, porque a palavra diz que nós não enfrentaremos provação maior do que nós podemos suportar. Então, queridos, Jesus vai acabar com a festa da maldade. Ele vai acabar com a injustiça, com a dor. Ele aniquilará com a maldade e recompensará a cada um segundo as suas obras. Você tem plantado fidelidade? Você tem plantado, pode levantar a mão, tem plantado fidelidade? Você tem plantado lealdade? Você tem plantado perdão? Tem plantado perseverança? Tem plantado amor, mesmo para quem não é amável? Você tem plantado oração? Você já parou para pensar qual será a sua colheita? A recompensa que virá quando o Senhor olhar para você e disser: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. Queridos, quando ele voltar, não será mais necessário milagre. Você veio buscar um milagre nessa noite? E ele tem essa promessa sobre nós. Ele é Deus de milagres. Ele tem feito, ele tem dado resposta, porque ele tem cuidado de nós enquanto estamos aqui. Mas quando ele voltar, nós já estaremos em plenitude da resposta, porque estaremos com o nosso Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos ler um texto de Apocalipse. Antes de nós lermos esse texto, eu quero dar uma palavra para aquele que tem sido vencido e para aquela que tem sido vencida por essa pressão desse mundo. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor porque você se deixou levar pelo espírito do engano que está governando este século. A palavra para você nessa noite é que Jesus Cristo está aqui para te libertar. Ele está aqui para te dar uma nova chance. Ele está aqui para te dar um novo início. Ele está aqui para te ajudar na sua dor. Quem está enfrentando dificuldade na fé, essa é uma noite favorável, igreja, porque o Espírito Santo está nos ajudando, nos preparando. Ele está à disposição para nos preparar para o encontro com Jesus Cristo. Então eu não quero que você tenha um peso no coração nessa noite. Todo peso está repreendido em nome de Jesus. Seja liberta a sua mente de toda a culpa. Liberto agora em nome de Jesus. Que o Senhor te tome pelas suas mãos. Nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 4. Eu amo esse texto. Amo. Tem uns que a gente ama, mas tem uns que a gente ama. Existe isso. Sabe aquele texto que está sempre no seu coração? Nos meus devocionais, quando eu leio, sempre o Espírito Santo me leva a chorar, porque a segunda volta de Jesus é o ápice da esperança.
Quando tudo falhar nessa terra, essa é a única esperança que jamais falhará. Ela está registrada nesse texto escrito por João, que diz assim: vi novo céu e nova terra. Após o primeiro céu e a primeira terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, ou seja, já não existe mais separação entre nós e o nosso Deus. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono. Foi ele que disse, olha, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Seja envolvido agora por essa esperança. Esperança santa. Não sei se o louvor pode cantar. Você, Anderson, vai cantar o louvor que eu pedi. O rei está voltando. Vamos cantar. Nós podemos cantar, igreja. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Você tem liberdade. Deixe que o seu coração seja banhado pela esperança que vem de Deus. Essa luta que você está enfrentando tem data para acabar. Recebe essa palavra, porque é de Deus para a sua vida. Oh, seja fortalecido no poder do Espírito Santo. O nosso Deus tem o seu olhar voltado para nós nessa noite. Adore ao Senhor com liberdade. O Rei está voltando. Oh, aleluia. A trombeta está soando. O meu nome, seu nome está no livro da vida. Seu nome está no livro da vida. Oh, dá para cantar com um sorriso no rosto, porque somos conhecidos no céu. Aleluia. Ele vem nos buscar. Oh, aleluia. Ah, que esperança. Que essa esperança bendita caia sobre você agora, em nome de Jesus. Se você não conhece Jesus ainda e não tem essa convicção, eu não sei se você tem a certeza de que se Jesus voltar hoje, se você estará com Ele. Se você não tem essa certeza e você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta agora a sua mão. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta as suas mãos. Levanta a sua mão. Se você for voltar, levanta a mão bem alto, senão eu não vou enxergar. Nós temos algumas mãos. Essa mão perto da coluna, aqui no meio. O Senhor está te envolvendo agora com a esperança. Recebe agora esse abraço do teu Pai. Quem mais quer aceitar Jesus nessa noite? É noite de salvação, igreja. Vamos orar, igreja. Vamos orar, porque o mundo das trevas nesse momento está trabalhando nas mentes, dizendo para não ouvir a minha voz. Mas eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, essa voz que fala ao teu ouvido. Ouça a minha voz agora, em nome de Jesus. Venha para Jesus Cristo. Levante a sua mão agora. Seja livre para confessar a Jesus Cristo e ser salvo nessa noite. Em nome de Jesus, você que precisa voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão agora. Nós vamos orar por você. Nós vamos cuidar de você como igreja, para que você tenha essa certeza no seu coração. Eu não sei se você, igreja, aqui está passando por um período de fraqueza na fé, mas agora nós vamos orar.
orar, pode orar com eles, com ela. Tem um senhor ali que está sendo atendido também. É um momento de liberdade agora. Quem precisa agora de um renovo da fé, quer vir aqui na frente? Quer vir aqui na frente? Sabe aquele renovo, um avivamento da parte de Deus? Se você quer, você vem, porque meu tempo acabou de acabar. Você quer vir à frente para nós orarmos? Para um renovo da fé, para um vigor derramado do céu. Quer vir ou não? Não? Não virá para receber essa oração agora específica? Quer orar aí de onde você está? A igreja pode dar as mãos. Porque quando Jesus voltar, Ele não virá buscar 1 milhão de pessoas. Você quer? Pode vir. Pode vir. Pastora Márcia, por favor, ora com essa irmã aqui. Nós vamos orar por renovo. Porque você veio para o altar do Senhor. Pode vir, pode vir. Pode vir. Se tem mais alguém, pode vir. Hoje é noite de renovo da fé. Pastor, por favor, ora com esse moço aqui. Os irmãos vão dar a mão agora de maneira a tomar consciência. Jesus não virá buscar milhões. Ele virá buscar a sua noiva. Um só corpo. Você está unido no corpo de Cristo? Então dá a mão agora em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. Pai de amor, nós te agradecemos pela grande esperança que está registrada na sua palavra. E nós cremos e sabemos que o Senhor voltará para nos buscar. Obrigada pela salvação que o Senhor nos deu de graça. Obrigada pelas mansões celestiais que o Senhor fez para nós. Então nessa noite, Pai, nós somos um só na Tua presença. Somos a Tua noiva. E aguardamos a Tua volta e dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Neste momento, Espírito Santo, aviva a Tua igreja. Aviva a fé. Renova o ânimo. Liberta aqueles que estão amarrados pela depravação desse mundo. Aqueles que estão presos nos vícios. Liberta nessa noite, Senhor. Traz, Senhor, avivamento sobre a Tua igreja. Traz avivamento sobre a vida desse rapaz. Derrama sobre ele um poder especial do Teu Espírito. Que ele venha impactar essa geração. Livra essa vida do mal. Senhor, permeia os caminhos dele com a santidade, com prosperidade, com graça. Fortalece a fé, fortalece a Tua filha, que ela seja instrumento de vida em casa, da saúde, da graça. Renova a fé. E quanto a Tua igreja, promove uma unidade nessa noite. Promove em nós um amor profundo, respeito profundo uns pelos outros, porque nós estamos aguardando a Tua volta. O Senhor não vem buscar uma noiva dividida, o Senhor vem buscar uma única noiva. Ó Senhor, prepara o nosso coração. Obrigada pela Tua palavra gloriosa, poderosa, impactante, porque o Senhor é quem fala conosco. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus, amém. Dá tempo de cantar mais uma vez o coro desse louvor? O Rei está voltando. Conta como quem está esperando a volta do Rei. Está voltando, a trombeta está soando. Meu nome é conhecido no céu. Glória a Deus. Sim, o Rei está voltando. Glória a Deus. O Rei está voltando. Todos, aleluia. Ele vem nos buscar. Aplauda o seu Senhor. Pode dar um glória a Deus, porque Ele é fiel e bom. Aleluia.